Números capítulo 13, a Bíblia fala do povo de Israel, quando eles estavam para entrar na terra prometida, Deus mandou Moisés enviar 12 espias para espionarem a terra. O texto é bem conhecido, nós vamos entrar no ponto central. A Bíblia diz que ele chamou 12 líderes, diz no versículo 1 do capítulo 13, o Senhor disse a Moisés: envia homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo. Então, a ordem era, cada tribo um líder. Vão mandar 12 líderes para observar a terra e trazer um relatório da terra. Não eram homens comuns, eram líderes de cada tribo. Era gente capacitada. Deus, Ele tem chamado pessoas capacitadas. Quando Ele olha para você, para o homem você pode não ser, para si mesmo você pode não ser, mas Deus olha para você e diz, é um líder, é capacitado. Deus confia em você. Então, quando Deus te dá uma missão, quando Deus te coloca numa missão, numa situação, é porque aos olhos dele, você é um líder, você é capacitado para aquilo. Deus não te colocaria numa missão sabendo que você não é capacitado para ela. E nós podíamos parar só nesse versículo e pregar sobre ele. Porque o diabo vai fazer questão de falar na sua mente e até usar pessoas, se for preciso, para falar para você assim, que você está no lugar errado, que você não consegue, você não pode, você não tem capacidade. Isso é mentira. Se Deus colocou você ali, é porque Ele sabe que você é capaz. Eu às vezes vejo muitos cristãos falando assim, que época que nós estamos vivendo, hein? Que época? Ah, como eu queria ter vivido há uns anos atrás. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Somos a última geração. E vamos ter que passar por tudo isso. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Se Deus nos colocou nessa geração, nesse tempo, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de representá-lo nesse tempo, gente. Diga amém. Deus nos colocou nesta época, neste século. Aos olhos de Deus, Ele sabe que nós temos capacidade de representá-lo e de ser igreja neste século. Com tudo isso que está acontecendo. Amém, gente? Paulo foi bom, Pedro foi bom, Agostinho foi bom, Lutero foi bom, mas eles fizeram a parte deles no tempo deles. Agora é o nosso tempo. Então nós temos que viver e ser aprovado, correr a nossa carreira no nosso tempo. Então Deus te vê como um líder, como alguém que influencia, como alguém que o representa. Amém, gente? E os 12 foram. Passaram 40 dias olhando a terra, pesquisando a terra, vendo os frutos da terra, observando a terra. Depois de 40 dias eles voltaram. Olha o que aconteceu quando eles voltam. Passa para o versículo 25. Diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto, a toda a comunidade mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Olha o relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, porém, o povo que vive ali é poderoso. Suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos os descendentes de Enaque, que eram gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Preste atenção, pare aí no 30. A Bíblia diz que quando eles começaram a dar o relatório, eles começaram a dar um bom relatório, mas no meio do relatório eles mudaram a conversa. Eles começaram a dizer assim:
Moisés, nós fomos à terra, e a terra é boa, produz bons frutos, é fértil, é uma terra agradável. Aí eles colocam um entretanto, eles colocam porém, mas temos um problema. Os moradores de lá são mais fortes do que nós, as cidades são completamente fechadas e muradas. Os descendentes dos gigantes vivem lá. Ou seja, não é para nós. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Qual é o relatório que você anda fazendo a respeito da sua vida? Se alguém perguntasse para você hoje, olha, descreva aí, escreva a sua vida. Coloca num papel o que você está vivendo. O que você espera dos próximos dias ou dos próximos anos? Que tipo de relatório você escreveria? Que tipo de texto sairia? Quando aqueles homens começaram a falar, Josué e Calebe, 2 dos espias, eram 12. 2 deles eram Josué e Calebe. Eles ouviram aquilo e disseram, espera aí, gente, vocês estão falando mal da terra que Deus deu. Calma, não é tão perigoso assim. Deus é conosco. Olha o verso 30. Calebe interrompeu e disse assim, Calebe, verso 30, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Tentou acalmar, porque eles estavam com o ânimo exaltado, reclamando. Estavam reclamando, dizendo, a terra está cheia de gigante, a terra está toda fechada, é impossível. E Calebe tentou acalmar. Vamos partir agora mesmo, para tomar a terra, disse ele. Com certeza, podemos conquistá-los. Aí o versículo 31, que eu quero que você grave, é o versículo chave aqui, 31 e 32, fala assim, esses 2 versículos. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. 32. Então espalharam entre os israelitas, o que, gente? Um relatório negativo sobre a terra. O que eles fizeram? Espalharam um relatório negativo sobre a terra. Espalharam um território negativo sobre a terra. Preste atenção nisso. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai aprovar um relatório negativo. Se você diz, eu quero concluir, eu quero receber o carimbo de aprovação, eu quero que Deus confirme o meu chamado. Eu fui chamado para vencer. Quem é chamado para vencer tem que fazer um relatório positivo da vida. O apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, quem quer viver dias felizes, quem quer viver muitos anos e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganosamente. Está lá na carta do apóstolo Pedro. Quem quiser viver muitos dias e bem, refreie a sua língua do mal. Não importa o que você está vivendo, você tem que mudar o discurso. Você tem que começar a falar positivamente da sua vida. Você tem que começar a chamar à existência as coisas boas sobre você. Você tem que falar bem da sua família, você tem que falar bem do seu casamento, você tem que falar bem da sua saúde. Você tem que falar bem do seu dia. Você tem que chamar à existência. Deus não aceita relatórios negativos. Deus quer que você aprenda a fazer isso. E se nós não aprendermos, a gente não vai passar. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós já passamos por isso? Você vai entregar uma prova ao professor, você entrega, ele fala, não, refaz. Não gostei. Faz direito isso. Aí você tem que voltar e refazer. Talvez você vai ter que começar a refazer. Tantas coisas que você tem falado, tanta praga que você tem jogado,
tanta maldição que você tem lançado sobre as coisas que Deus te deu. E aí, se você não mudar o discurso, Deus não vai te abençoar, Ele não aceita esse tipo de relatório. E nós temos que entender, capítulo 14, verso 1, a Bíblia diz que por causa daquele relatório, diz assim, ó, então toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Influência. Eu sou uma influência. Se eu começar a reclamar da vida e falar que está difícil, e falar que não dá, e falar que eu não consigo, eu estou influenciando. Eu às vezes falo para os nossos pastores que há um ditado no círculo pastoral que diz assim: se o pastor sentar, a igreja deita. Se o pastor deitar, a igreja morre. É mais ou menos assim. Se o que está na frente ele desistir, os outros são influenciados. E talvez seja esse o problema que está acontecendo na sua vida, porque Deus te coloca como líder, você é o líder da sua família, você é o único cristão que tem lá, talvez, lá no trabalho você é o único que vem à igreja. Eles não estão na igreja, estão em outro lugar, você vem à igreja buscar. Agora, quando chega lá, você tem que ter um relatório diferente, uma forma diferente de ver, de falar e de declarar. Amém, gente? Você tem que ser diferente, porque se você não for diferente, como é que vai ser? Pastor, mas está difícil. Mas fala, começa a falar, fazer um relatório diferente das coisas. Começa a fazer uma leitura diferente das coisas. Tudo é possível para aquele que crê. Muitos teriam, como a Rosa contou ali, teria desistido. Foi lá 4 vezes falar com o dono da casa, não achou. Na quarta, 3 vezes. Na quarta ele estava. Aí falou, precisa de um fiador. Imigrante, arrumar fiador aonde? Nem gente da terra, ninguém quer ser fiador de ninguém hoje. Aliás, a Bíblia fala para você não ser fiador de ninguém, né? Como é que você vai arrumar fiador? Ela falou, fiador é impossível. Ele falou, então me dá um sinal. Aí ela, sinal como? Qual o sinal? Ela foi lá no banco, pegou lá um troquinho, deu para ele. Ela foi lutando. Relatório positivo, essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha, essa casa vai ser minha. Amém, gente? Relatório positivo. Nós temos um casal conhecido, a Maria, membro da nossa igreja. Ela era membro da nossa igreja lá em Londres. E o esposo reformou, ele é português, ela brasileira. Moraram mais de 20 anos lá em Londres. E aí agora ele se reformou lá e eles se mudaram aqui para a cidade deles, a cidade dele em Caldas da Rainha. Até está assistindo a gente, possivelmente, a Maria e o Joaquim. E o Joaquim não conhecia o Senhor, ainda não entregou a vida a Cristo. A Maria é fiel a Jesus, membro da igreja, dizimista, patrocinadora. E o Joaquim trabalhou a vida toda quase lá em Londres, todo o tempo que ficou lá, trabalhou numa fábrica de automotiva, fábrica de carros. Pouco antes de se reformar, bateu uma crise lá e ele foi demitido. Demitiram o Joaquim. O Joaquim, naquela idade, faltando poucos meses, pouco tempo para a reforma, foi para casa e começou a ficar depressivo em casa. A esposa falava, Joaquim, sai para procurar trabalho. E ele saía, mas voltava, e ele mal. Muito mal, muito mal. A Maria, um dia assistindo o programa do missionário, veio uma palavra de fé no coração dela e disse assim, não aceita. Ela saiu de casa, não falou para onde ia, foi lá na fábrica. Pediu para falar com o RH lá, atenderam ela, e ela falou com a mulher do RH, do Recursos Humanos, a diretora, falou assim, olha, vocês mandaram meu marido embora, ele está em depressão em casa, e vocês são os responsáveis. E tal, e tal, e tal, e não aceito porque falta pouco tempo para ele aposentar, isso não se faz e tal, e falou pela fé ali. A senhora falou, ele ficou, sim, ele está lá, tal, fala para ele vir. Ela chegou em casa e falou, Joaquim, eu preciso ir trabalhar. Trabalhar onde? Na fábrica.
Como? Fulana falou para você ir lá procurar ela. Ele foi recontratado. Só que com uma condição. Falaram para ele assim, olha, só que é o seguinte, no setor que você trabalhava, esse setor não existe mais, por isso você foi demitido, junto com outros. O único lugar que tem é na lavagem de peças. Você vai ter que trabalhar uma função, mas você vai ter que lavar peças, trabalhar na parte da lavagem. Ele falou, tá bom, melhor na lavagem aqui de peças do que ficar sem trabalhar. E foi trabalhar na lavagem de peças. Está lá lavando peça. Um dos diretores dele passou. O que você está fazendo aqui? Falou, então, o setor que eu trabalhava não existe mais, eu acabei saindo e agora estou aqui. Falou, não, você não pode ficar aqui não. Você trabalhou comigo tantos anos. Você vai lá para o meu setor. Foi trabalhar num setor melhor do que trabalhava. Até a reforma. Hoje já está de volta a Portugal. Porque ela não aceitou aquilo, gente. Ela disse, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Meu irmão, minha irmã, qual que é o relatório que você anda falando? Você anda falando assim, vai acabar nisso, isso realmente é assim, tem que aceitar, a vida é assim mesmo. Esse é o relatório? Deus não aceita. Deus não vai honrar esse tipo de relatório. Deus quer que você se posicione em fé. Digam amém. Deus quer que você se posicione em fé. Na sexta-feira a gente está tendo um estudo sobre a fé. E eu contei um testemunho de um pastor conhecido nosso, quando ele recebeu uma palavra de um membro da igreja, uma senhora da igreja veio e deu uma palavra para ele e falou, olha, Deus manda falar, e falou uma palavra. Depois daquilo a vida dele travou. E ele ficou naquela, é Deus, e ele ficou travado. Ele começou a orar a Deus, o que é isso? E eu contei na aula como que ele rompeu em fé, porque aquilo era um engano de Satanás para fazer ele ficar para baixo. E Satanás, se for necessário, ele se disfarça de anjo de luz para enganar você, para dizer que você não tem condição, para dizer que você não pode. Agora, cabe a você fazer esse relatório. Digam amém? Cabe a você. Eles não contam aí no mundo comercial, esses palestrantes que trabalham na área motivacional. Alguém contou em algum lugar, não lembro quem foi, mas alguém disse que uma empresa enviou dois vendedores para um país desse aí, lá na Oceania, ou num lugar desse, na Índia. E os dois vendedores um foi para o norte, outro foi para o sul. Alguns dias depois, eles enviaram um relatório. O primeiro relatório dizia assim, patrão, enviou a gente para o lugar errado. Aqui nesse país onde o senhor mandou, não dá para vender sapato não. Era vendedor de sapato, representante comercial de uma fábrica de sapato. Aqui, a cultura aqui é outra. Aqui ninguém usa sapatos. O povo anda descalço. Manda passagem, eu vou voltar. Aqui não vamos ter sucesso. Ele acabou de ler o e-mail, abriu o e-mail do outro. O outro falou assim, patrão, mina de ouro. Aqui ninguém usa sapato. Vamos rachar de vender. Eles estavam no mesmo lugar. Mas um com relatório, outro com outro relatório. Depende do relatório que você vai fazer. Deus não vai te aprovar com esse relatório. Com essa carta que você anda escrevendo, com esses lamentos, isso está infamando a terra. Isso desanima. Primeira lição desses 4 domingos, chamados e aprovados. Chamamento e aprovação. Muda o seu discurso. O diabo sabe tão bem do poder das palavras. Ele sabe tão bem que tudo que Deus fez foi falando. E ele sabe que o que nós falamos produz. Por isso que ele vai tentar fazer você falar de forma negativa.
Antes do combate de Davi e Golias, Golias tentou colocar medo no Davi. E falar, olha, eu vou acabar com você. E foi amaldiçoando ele. Para ver se Davi confessava. Davi sabia muito bem. E Davi combateu com palavra, dizendo assim, hoje eu corto a tua cabeça. Hoje você vai ver que há Deus em Israel. Hoje, e Davi foi combatendo com palavras. Digam amém. Muda o seu relatório. Começa a dizer quem é você em Jesus. Começa a dizer que você é mais que vencedor. Começa a dizer para o seu organismo, meu organismo, produz aí as proteínas que eu preciso. Produz aí as substâncias para fortalecer esses meus ossos. Produz aí o que precisa para a minha visão voltar, em nome de Jesus. Você pode beber um copo com água. Você pode falar assim, Senhor, coloca a tua virtude nessa água aqui, Deus. Em nome de Jesus. Meu corpo vai sendo curado. Vai falando. A Bíblia diz em Atos que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. E Paulo estava nessa fé. Ele podia mandar lenço do seu corpo. E os doentes eram curados. Muda o relatório. Digam amém. Quem está comigo, diga graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga mude o seu relatório. Abra em Colossenses, capítulo 4, para a gente concluir aqui. Colossenses capítulo 4. Diga amém. Tem um texto em Provérbios, eu não me lembro onde, diz assim que até o tolo se ficar calado, ele se passa por sábio. Já leu esse versículo? Eu não sei onde está, mas está lá em Provérbios. Fala que até um tolo, se ele ficar calado, ele se passa por sábio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você não tiver coisa boa para falar, fique calado. Diga amém? Não tem nada de bom para falar? Não fale. Quando abrir a boca, só abençoa. Como você decora a Bíblia assim? É no Google, né? É onde? Provérbios 17? 17, 28. Pensei que você estava estudando bastante. Glória a Deus. Colossenses 4. Vamos ler do versículo 2 ao 6. 4 versículos aqui. Eu fiz aqui, eu gosto de fazer esse exercício para gravar. Se você gosta, faz um círculo em volta de algumas palavras que vão destacar no seu coração aí. Diga amém? Olha o que destacou no meu coração aqui nesses 4 versículos. Como é que eu vou mudar o meu relatório? Como é que eu vou ser uma pessoa diferente? Primeiro, verso 2 fala assim: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Meu irmão, minha irmã, quer mudar? Comece a se dedicar mais à oração, mas a oração com a mente aberta. Não é oração, não é reza, não é mendigar, não é oração do pobre coitado. Oração com a mente alerta. Pegue na Bíblia todo homem ou toda mulher que orou com a mente alerta, que orou de uma forma positiva. Copie aquela oração. Ontem, quando eu estudava essa palavra, eu peguei alguns exemplos. Josué está no meio de uma batalha. Josué capítulo 14. O povo está vindo. E a batalha era batalha mesmo. Era matar ou morrer. Não tinha tempo para ficar pensando. E aquela era guerra mesmo. Naquelas guerras não tinha tempo para trégua. Não era brincadeira. E a batalha está acirrada. A Bíblia diz que num momento da batalha ele viu que precisava de um milagre. A Bíblia diz que ele levanta a voz e diz assim: sol, pare onde está, lua, pare. E o versículo diz assim: e nunca houve um dia como aquele em que Deus ouviu a oração de um homem. Digam amém. Eu fiz essa contagem aqui na última no último domingo, eu falei desse texto, e a gente contou quanto tempo durou a oração dele. Só essa frase, ele só falou: sol, detenha-te, lua, detenha-te no vale de Arjalon. E parou. Durou 5 segundos.
Isso é uma oração que resulta. Uma oração que é feita em fé. Digam amém. A Bíblia diz em Juízes que Israel estava dominado por um rei cruel chamado Jabim, cujo comandante do seu exército se chamava Cícera. E Israel estava penando na mão desse rei. Aí a Bíblia diz que uma mulher levantou a voz, chamada Débora. E a Bíblia diz: Israel sofreu até que eu, Débora, me levantei como mãe dessa nação. Opa, uma mulher dessa, eu preciso copiar a oração dela. Está lá em Juízes 5. Ela orou. Você quer mudar o seu discurso? Começa a falar como os homens do passado falaram. Digam amém. Começa a falar como eles falaram. Começa a falar em fé. Ore com a mente alerta. Coração agradecido. Né? Coração agradecido. Não é coração cheio de comiseração, não. Poxa, Deus só abençoa os irmãos. Só a irmã lá, brasileira, alugou casa sem fiador. Poxa vida. A outra lá. A outra comprou casa lá no terraço da ponte. Oh, meu Deus. Oh, comiseração, achar que só os outros é abençoado. Você é tão filho quanto eles. Amém, gente? Se posiciona como filho. Para de sentir inveja dos próprios irmãos. Tem gente que sente inveja do irmão, ao invés de alegrar com o irmão. Amém, gente? Tem gente que sente inveja dos irmãos. Gente, se Deus está abençoando os irmãos, glorificado seja Deus. Eu gosto de ver os meus irmãos ser abençoados, porque eu desfruto das bênçãos deles. Amém, gente? Para com esse negócio. Sentir remorso porque o irmão está sendo abençoado. Deus privilegiou. Não, não. Se posiciona. Você é tão filho quanto ele. Coração grato. Verso 3 assim: ore também por nós para que Deus nos dê muitas oportunidades. Aí eu fiz aqui um círculo em volta dessa palavra, muitas oportunidades. Diga assim: todos os dias Deus me dá muitas oportunidades. Gente, tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos são muitas oportunidades que Deus nos dá. Fica ligado a isso. Muda o teu relatório. Puxa vida, todos os dias eu tenho muitos problemas. Não, todo dia eu tenho muitas oportunidades. São oportunidades, não são problemas. São oportunidades. Amém, gente? Encare elas com fé. Agora você tem que olhar como oportunidade. Temos um membro aqui na igreja, ele estava aqui no culto das 8 da manhã. Chegou um parente na casa dele para passear. Veio passear na casa dele, veio do Brasil, passar uns dias aqui. Aí, como ele trabalha durante o dia, ele falou assim: ó, eu não posso dar uma volta com você agora, só sábado, né? Eu falei: não, tranquilo, tranquilo, vai para o trabalho. Ele falou: mas eu vou dar uma volta aqui, vou sair, vou andar aqui no bairro, vou conhecer um pouco aqui. Ele falou: tranquilo, vai andar. E o fulano saiu. E não voltava. A esposa falou: o fulano saiu, não voltou. É bom você ir atrás dele. Ele não conhece aqui, não levou carteira, não levou nada, está tudo aqui. Ele esperou um pouquinho, não chegava. Ele falou: vou dar uma volta no bairro aqui, sabe? Sei lá, se ele se perdeu, não está sem telemóvel, vou andar atrás dele. Aí saiu, foi andar atrás. Aí passou numa obra assim, quando ele olhou, falou: tá parecendo fulano. O fulano estava lá. Ei, o que você está fazendo aí? Ele falou: rapaz, eu estava descendo aqui, o cara estava tentando pôr esse negócio para dentro, não conseguia. Eu falei: quer ajuda? Ele: quero, ajudei. Ele falou: você está trabalhando? Não. Quer trabalhar? Quero. Aí ele falou: reverendo, quando o camarada fala que não tem trabalho, é porque ele não sabe, ele não vê oportunidade. E trabalhou, não ficou de férias não, o tempo ficou aqui, trabalhou, ainda ganhou um dinheirinho. Uau, todo dia Deus te dá oportunidade. Não problema. Mas aí você tem que mudar o relatório. Porque no seu relatório, talvez, se você olhasse e falasse assim: Senhor, eu estou com tantos problemas. Aí Deus olha para esse relatório e faz assim: refaz.
Aí coloca assim, Senhor, obrigado, tantas oportunidades. Aí Deus carimba, aprovado, pode ir, a vitória é sua. Oportunidades. Digam amém? Diga assim, eu não tenho problema. Não, diga mais forte, diga eu não tenho problema. Diga, diabo, você tem um problema. Amém ou não amém? Não teve um jogador que ganhou um troféu aí como o gol mais bonito há um tempo atrás? Foi um brasileiro de um time pequeno, acho que era de Goiânia, Goiás, uma coisa assim. Um prêmio do gol mais bonito do ano. E aí foram entrevistar ele, e ele é cristão. E aí disseram para ele assim, na entrevista lá e tal, quando ele foi dar entrevista, ele falou assim, olha, eu quero falar aqui mais ou menos como Davi. Porque tem muita gente que olha para Davi e fala assim, né? Pensa que Davi tinha só 5 pedras. E foi pensando assim, eu não posso errar, porque eu só tenho 5. Se eu errar essa, só fica 4. E o gigante desse tamanho. Aí ele falou assim, eu penso que foi diferente. Eu penso que Davi foi olhando e falou assim, que tamanho de cabeça. Eu não erro um cabeção desse de jeito nenhum. O gigante era grande e falou, como é que eu vou errar um cabeção desse? Né? Aí ele falou, então eu penso que é assim, os desafios a gente tem que olhar positivamente e não negativamente. Muda o relatório. Deus te dá oportunidades. Olha o versículo 4 que diz assim, orem para que eu proclame a mensagem. Aí eu fiz um círculo em volta desta palavra, dessas 2 palavras conjugadas aí, com a devida clareza. Paulo sabia que se ele pregasse a palavra de Deus, ficasse confuso, não ia dar resultado. Tem muita gente que fala que é de Jesus, mas a conversa dele é confusa. Você está doente e fala para mim, reverendo, eu vou fazer um exame, eu preciso de oração. E eu falo, irmão, lutem, eita, eu desanimo você, minha palavra é confusa, minha palavra tem que ser assim, meu irmão, minha irmã, vai em nome de Jesus. O anjo do Senhor foi na sua frente. Você vai dar o testemunho. Eu tenho que dar uma palavra de fé. Minha palavra não pode ser confusa. Paulo falou assim, eu quero pregar claro, com a devida clareza. Digam amém. Não adianta você visitar o irmão no hospital, né? A pessoa está lá doente, você vai visitar a pessoa e você fala assim, vai melhorar em nome de Jesus. Você fala, olha o aspecto. A pessoa percebe, irmão, a pessoa percebe. Se um animal, um cachorro percebe se você tem medo dele. O cachorro percebe. A minha esposa morre de medo de cachorro. Quando a gente chega no lugar, tem cachorro. Falei, já percebeu. Aí o cachorro já fica olhando para ela assim. Ele percebe. O diabo percebe quando você não está firme. Então, Paulo falou, Senhor, eu quero pregar com clareza, seja claro, quando você falar, Senhor, eu confio em Ti, confio mesmo, Senhor, vai dar certo mesmo, eu não vou desistir, eu sei que o Senhor é comigo. Versículo 5, vivam com sabedoria entre os que são de fora, o povo está te observando, amém, gente? Lá no trabalho as pessoas estão de olho em você, então viva com sabedoria, e aproveitem bem o que mesmo? Aproveite bem, está escrito aí, gente? Todas as? Cada problema é uma oportunidade para eu aparecer, para Jesus brilhar nessa causa aqui. Oh, glória a Deus. Diga amém. Não está falando assim, olha, viva com sabedoria com os que estão de fora, olha, e ó, enfrente os problemas, gente. Está falando, aproveite as oportunidades. Paulo fala, quando ele foi preso, ele pregou para toda a guarda pretoriana do imperador. Está escrito. Não teve um soldado que ficou sem ouvir. Dizem que Paulo era um pastor, um pregador tão perigoso, que o imperador não deixava o mesmo soldado ficar com ele mais de uma vez. Porque ele convencia. Amém, gente?
Então Paulo via aquilo como uma o quê? Oportunidade. Vê como uma oportunidade. E o último versículo que nós vamos orar agora. Verso 6. Leia em voz alta comigo. O que é que diz? Que as suas conversas sejam sempre amistosas. O que é amistosa? Amigável. Amigável, né? Um amistoso é um jogo amigável. Olha, amistoso, amigável. Que as suas conversas sejam sempre o quê? Amigável. Sabe? Positiva, agradável. Digam amém. Não pode ser aquela pessoa assim, ó, fulano é tão bonzinho, mas reclama demais. Não. Nossa conversa é agradável. Quem conversa com a gente fica animado. Quem conversa com a gente tem que ficar, nossa, eu gosto de conversar com fulano, põe a gente sempre para frente. Amém, gente? Você consegue ser assim a partir de hoje? Vamos fazer um propósito, amém, gente? De colocar todo mundo para frente. Vamos ou não vamos? Ai, pastor, mas tem dia que eu mesmo estou para trás. Mas aí vai ter alguém que vai falar para você assim, vamos para frente, irmão, em nome de Jesus. Aí Deus vai pôr alguém do teu lado para puxar por você. Amém, gente? Quando você tiver problema, olha, chora aos pés de Jesus, Ele resolve, mas seja... Semana passada eu falei de Barnabé, que era um homem cheio de fé e do Espírito, que punha todo mundo para frente, é isso. Ah, meu irmão, minha irmã, aí nós vamos ser pessoas que nós vamos começar a sacudir onde nós chegarmos. Ó, a vossa conversa seja sempre amistosa e agradável. Vamos começar a falar de coisas boas e agradáveis. Diga amém. Vamos começar a rir mais das situações, porque nós sabemos que nós já somos mais que vencedores.